sabe que ele continua a sentir essa cisão brutal entre a sua expectativa de estabelecer laços humanos, expectativa sempre frustrada, e essa estrutura por detrás dele, que passa por suas costas, de maneira alienante, de maneira fetichista, eu já vou falar do fetiche, que faz com que a totalidade seja aberta, fragmentada. Do que eu estou falando então? O Adorno vai dizer, é nesse fragmento, é nessa não reconciliação, não reconstituição de retroalimentação com a realidade, de pacificação pela obra da realidade, que reside a possibilidade crítica da obra de arte, que reside a possibilidade de cognoscibilidade, de criticidade via obra de arte. Percebam, em Dostoiévski, a personagem ainda, essa estrutura que passa pelas costas da personagem, ainda é passível de significação. Essa forma pura de dominação nos apresenta conteúdos decantados, conteúdos tangíveis. A gente consegue ver a dinâmica. Só que isso já fica extremamente tenso, porque a visão não corresponde à transformação. E quando nós pensamos na nossa época, isso não soa tão chocante, só que a gente está falando do século XIX. A gente está falando de 1848, com as revoluções ali varrendo a Europa, sendo derrotadas, mas varrendo a Europa, derrubada de monarquia. A gente está falando de 1871, 40 dias de tomada da capital do mundo à época, Paris com a Comuna. A gente está falando de um século inflamado, ou seja, eu estou dizendo aqui para você que Dostoiévski me parece, esse é um dos pontos que eu defendo na minha tese, mais contemporâneo hoje nesse sentido do que a sua época. Essa forma de colonização, essa forma reificada de movimentação em memória do subsolo, me parece mais atual hoje. O que parece anacrônico hoje, e que faz com que o Kafka seja mais próximo de nós do que o Dostoiévski, a impossibilidade de significação daquilo que me coage, a impossibilidade de ver de onde vem o soco, a impossibilidade de saber por que eu estou sendo processado. E na verdade mais, a noção de que a culpabilidade de todos e cada um de nós, a noção de que o sofrimento é a segunda natureza, se não a primeira da realidade, faz com que o processo não seja mais processual. O processo não venha de fora. Ele se estabelece como algo de dentro. Aí nós temos os vários mantras. A vida só é dura para quem é mole. A vida é assim. É preciso. Temos que fazer isso. Percebam que não ouçam nesses clichês, nesses lugares comuns, não ouçam o conteúdo do que é dito. Vejam como isso trabalha na forma de como é apresentado. Todo mundo aqui já ligou para um amigo, né? Amigos cada vez mais escassos, digamos assim, ligou para um amigo pedindo um conselho para desabafar e assim por diante. Vocês percebem que antes de um amigo dizer o conselho, quanto mais nós os conhecemos, amigo, namorado, namorada e assim por diante, familiar e assim por diante, parece que nós já sabemos o que vai ser dito, sim ou não? Há uma antecipação da situação de tensão que pressupõe uma palavra com um conteúdo diverso ou não, mas que tem uma dinâmica de cura que é muito menos crítica em relação à realidade do que resignada. Todo mundo já passou por isso aqui, não? Percebam essa dinâmica. Percebam como ela é subjacente aos nossos diálogos, às expectativas que nós projetamos sobre as relações. Nesse sentido, como falar em desejo como configuração do sujeito? Se não como o desejo que se deseja a si próprio, que se retroalimenta, que vampiriza, para usar a noção do Marx. E aí sim eu falo do fetiche. Quando o Marx vai falar do fetiche, quando o Marx vai falar, nesse 5 eu vou falar do fetiche, e aí chego ao ponto aqui
vou tentar, ou depois na pergunta eu falo sobre exemplos utópicos, digamos assim. Utópicos no sentido forte e pandórico, esperançoso em termos radicais em relação a essa sociedade. Quando Marx vai falar do fetiche, ele vai falar justamente a antropologia ali em fins do século XIX, como expediente à época de colonização, ou seja, contato com os povos, tidos como primitivos e exóticos, na dimensão do expediente colonizador das grandes potências. E aí vão encontrar ali, em tribos, sociedades africanas, a dimensão do fetiche, a dimensão do boneco, a dimensão do cultualismo que rende humanidade à coisa e que coisifica os humanos que diante dela se ajoelham. Então, trata-se de uma alienação da característica vital para algo inanimado. Mas esse algo inanimado, leiam-se, o desejo se retroalimentando de nós, e nós não desejando, a não ser em termos estatisticamente padronizados, esse fetichismo se recrudesce a ponto de, se vocês agora, depois dessa, ou quem já havia lido o capítulo ali da indústria cultural, ou depois dessa fala, sentirem vontade de ver propagandas para entender o mote narrativo da propaganda e perceber a contiguidade entre a diferença, ou seja, a mesmidade do diferente, vão chegar ao ponto de perceber aquilo que faz com que o nosso olhar veja, e não o conteúdo do olhar. Quando o olhar colonizado chega ao conteúdo, a experiência, digamos, tangível, o a priori codifica a maneira pelo qual, a forma codifica a maneira pela qual a nossa relação vai se dar com a realidade. Ou seja, forma é conteúdo. Estão percebendo isso? Forma aqui é conteúdo altamente ideológico, no sentido de falseamento e reprodução da realidade. E aí, para fechar, não sei se eu, desses 5 eu tirei 2,5, ficam 2,5 aqui. Vejam, o Adorno tem uma imagem no Mínima Moral, eu não vou conseguir falar do Oscar Wilde, pelo menos depois, se tiver a pergunta, aí eu tento falar, e nem do Jovem Marx, mas essa imagem me parece muito interessante. Tem um aforismo do Mínima Moral, livro que eu recomendo veementemente, em que o Adorno vai falar de um conto do Guy de Maupassant, que é um contista francês. A França não tem muita tradição, ao menos com a caudalosidade da tradição romanesca, do romance francês, mas Guy de Maupassant, um belíssimo contista, e o Adorno se remete a um de seus contos para falar do que seria a imagem, uma imagem, um fragmento, vejam, não a totalidade, não a narrativa encerrada, um fragmento possível do que seria uma sociedade reconciliada consigo própria. A sociedade daquilo que vai além da utilidade, do cálculo, da instrumentalização de nós mesmos, da acumulação contra aqueles que acumulam, da acumulação sobre a acumulação. E o Adorno vai falar dessa imagem no conto do Guy de Maupassant, que trata de 2 homens ali sentados à beira de uma lagoa, né, pescando. E quem já pescou aqui, quem já teve a possibilidade altamente prazerosa da pescaria, digamos assim, sabe que acontece muita coisa, né? Entre uma mordiscada e outra do peixe ali, o camarada não sabe o que fazer. E você não pode, quando meu pai me levava lá para pescar, eu começava a conversar com ele, fica quieto, não pode, você espanta o peixe. Saber que o peixe ouviu o que a gente estava falando. E aí você não pode falar nada. Então é um silêncio sepulcral ali na pescaria, vejam vocês. Mas o que o Adorno vai dizer? Esses 2 homens olham para o céu e eles tentam dimensionar, como muitos de nós aqui, talvez quando crianças, viajando pelas estradas aí, dimensionar a oscilação das nuvens como formas tangíveis de animais, de rostos de pessoas e assim por diante. Nessa atividade lúdica de 2 homens crescidos, e aí vale o belíssimo aforismo do Nietzsche, ali no Para Além do Bem e do Mal, aforismo que eu gosto muito, já usei nas minhas obras inúmeras vezes, que diz o seguinte: maturidade do adulto, 2 pontos. Recuperar a seriedade da criança ao brincar. Isso é aforismo que é belíssimo. Recupera uma dimensão de que o lúdico da criança não vai ser o lúdico do adulto, ou não. Esperamos que o narcisismo dessa medida seja superado, de tal maneira que o lúdico
é um reencontro de uma atividade que tem a sua saciedade, que tem o seu prazer, que tem a sua felicidade na dinâmica de si própria. Sem o tipo de contabilização do tempo, de utilidade, para quê, por quê, para quê. Uma atividade que diz respeito a si própria, que se alimenta de si própria, que é feliz consigo própria e que se enraiza naquele momento de tal maneira que é possível, naquele momento, viver uma dinâmica social e necessariamente fragmentária numa sociedade como a nossa, como se aquele envolvimento lúdico, aquele envolvimento estético do amor pela coisa mesma, já apontasse para um tipo de sociedade que permitisse com que nós vivêssemos a vocação, ou encontrássemos, viver já é algo raríssimo, encontrar então, viver é raríssimo, encontrar já é muito difícil. Então, nesse fragmento do conto do Guy de Maupassant, que dois homens ali pescam e observam o devir das nuvens ao sabor do vento, eles esquecem a noção de utilidade. Utilidade contra eles próprios. Utilidade que se volta contra eles próprios. Utilidade que os instrumentaliza. Na medida em que o sujeito calculador determina o seu tempo com base na maximização, na otimização daquilo que ele precisa fazer, essa otimização, como eu vim falando aqui desde o conceito de indústria cultural, se volta contra ele próprio. Ou a sujeita. E aí, para terminar mesmo, sempre falo para a Patrícia, vou terminar e dou uma prolongada. Tem uma outra imagem, aí falando do artista efetivamente, num ensaio do Adorno chamado O Artista como Representante, que está ali no Notas de Literatura. É um ensaio maravilhoso que vai falar sobre o Paul Valéry, grande poeta, escritor, ensaísta francês. E o Adorno vai falar do Valéry, ali no Artista como Representante. Em que medida o artista seria um representante? O artista, o pensador, a criança, nesse sentido de autonomia, a partir do qual o Adorno falou no conto do Guy de Maupassant, na medida que o Paul Valéry tinha o privilégio que pressupõe a injustiça socialmente reproduzida de ter uma base material que permitisse que ele escrevesse, que ele administrasse o seu próprio tempo a seu favor, para além da industrialização do tempo, do caráter utilitário do tempo, na medida em que ele se brincava com a sua obra, com a seriedade, com a vontade, com a veracidade, com a entrega, que permitia com que ele potencializasse a sua subjetividade na objetividade histórica da obra e se legasse, se potencializasse no seu trabalho, e aqui eu falo de trabalho, para além da acepção etimológica de trabalho, que diz respeito ao tripalium. O que é o tripalium? É um instrumento colocado em Roma, um instrumento romano transmitido depois da Idade Média, um cinto colocado junto à barriga, ali, atado à barriga do servo, com pontas afiadas, que fazia com que o trabalhador da lide, o escravo, não pudesse se dobrar. Porque quando ele se dobrava para descansar, para não sofrer o tripalium, ele era enganchado, sua pele era rasgada. Então, nesse sentido, a gente fala com Paul Valéry do antitrabalho. A gente fala da noção de que na construção de vida dele, na construção da sua obra, não há apenas, entre aspas, esse apenas, obviamente, não há apenas, entre aspas, a construção de uma obra. Há toda uma administração da vida a favor de si própria. Como vida no sentido de arbítrio, de deliberação. Isso pressupõe injustiça social reproduzida historicamente. Por quê? Ele é o privilegiado que pode fazer isso. E ele pressupõe o massacre dos demais para que isso aconteça. Na nossa ordem social. Na ordem social tal como ela está dada aqui. Lá no Oscar Wilde, eu vou ter que terminar agora, mas o Oscar Wilde vai pensar a estrutura de uma sociedade e outra. Ele vai falar do socialismo à época, o ensaio é escrito ali bem na primeira década do século XX. Ele vai pensar o socialismo ou uma sociedade racionalmente organizada, e razão aqui não razão utilitária, razão como
emancipação coletiva, razão como deliberação democrática do que produzir, do como produzir, do quanto produzir, que permitiria com que a noção de tempo não fosse mais livre, porque a noção do tempo livre necessariamente precisa se contrapor e precisa ser esmagada pela noção do tempo preso. Percebam então que o artista como representante para o Adorno é também uma outra imagem daquilo que poderia ser, já agora, dentro dessa injustiça socialmente reproduzida, uma sociedade emancipada. Aí sim, o eu diria, eu desejo. E não diria, sou desejado, no sentido não de que ele é desejado ou quisto, mas no sentido que se deseja por ele. De que uma estrutura o rasgue e o perpassa, para que ele deseje de maneira sempre retroalimentar a realidade tal como ela está dando. Obrigado. Queria agradecer o Conrado, ao Flávio, pelos belíssimos recortes. Vamos abrir para as perguntas. A gente não tem tanto tempo assim. Bom, você pode dizer para quem? Na verdade, para os dois, né? Primeiro que eu achei fantástico essa relação que o Conrado fez do materialismo histórico com a psicanálise, né? Tentar fazer essa junção que há algum tempo, para mim é difícil, tentar relacionar esses dois pensamentos, e eu acho que você trouxe isso de uma forma muito, enfim, brilhante. Assim, para mim foi muito rico. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para os dois, sobre a questão do homem do subsolo, que você disse que ele sabe quem e o que o golpeia, né? E na verdade, quando eu li Notas do Subterrâneo há uns 10 anos atrás, não sei, eu pensei primeiramente que ele é um homem que não vivia na superficialidade. Ele é um homem que se dispôs a ser o próprio analista dele mesmo. Então, no sentido de que ele se emprestava brilhantemente do próprio sofrimento, né? E se frustrar a todo momento com as tentativas dele de laço social. Ele não conseguia, ele tentava e voltava. E aí eu queria fazer uma pergunta, assim, pensando no viés psicanalítico, se é que é possível, se existe algum tipo de gozo nisso que o Dostoiévski trouxe durante toda a narrativa dele no livro, né? Da impossibilidade do laço social, enfim, e dessa questão dele se emprestar a todo momento por um sofrimento muito grande, se existe algum gozo aí, não sei. Responde já. Tem uma coisa interessante sobre o Adorno, que é só depois falar uma outra coisa. No período dele, ele não gostava também de jazz, ele fazia muita crítica no jazz daquela época, que era o swing e tal, por essa coisa da música tonal muito simples, tensão, resolução, que também faz aquela analogia ao cinema, né? E aí era daquele momento da música erudita, moderna, atonal, que era bem tensa, era bem complexa e diferente do que fazia você pensar, né? Outra coisa interessante sobre o consumismo e também que leva à corrupção. Uma vez, uma psicanalista inglesa deu uma palestra e ela fez um desenho que começa na infância, 1 ano de idade, uma criança. Então ela faz ali a descrição da criança sendo amamentada, e ela naquela relação de carinho, né, com a boca no mamilo, uma mão no peito, a outra mão deslizando pelo pescoço, indo na boca da mãe, de repente toca a campainha, a mãe dá uma levantada, a criança cai no colo. De repente, a criança fica querendo voltar para o peito, e a mãe grita para alguém e atender a porta, e já não dá mais atenção para aquela criança. A criança tem a falta daquele momento maravilhoso, lindo, a relação entre mãe e bebê, e aí de repente a criança morde a perna da mãe, a mãe dá uma bronca, coloca ela do lado, dá uma bolachinha para ela, já substitui aquilo pela bolachinha. De repente a criança está lá desolada, com aquela bolachinha na mão, vem a babá
e dá o peão. Então essa relação também nesse período, né, dessa criança ali começando a ter esse contato, que tem a relação do carinho, do amor, com aquela relação do corpo, com a mãe, e a quebra, que é aí a falta, lidar com a falta, e aí já dão para a criança alguma coisa para substituir essa falta, e como lidar com isso. Então isso eu queria que fosse comentado aqui com a gente. Bom, então, começo, né? Bom, te agradeço, não, o comentário, mas enfim, essas articulações eu vou no esteio de conjunto digamos, de curiosos, estudiosos aí que vêm trabalhando nessa articulação entre psicanálise e teoria social, né? Então, só quero dividir aí os créditos com o próprio Zizek, o Leon, o Krochik, o Marx, enfim, né? Outros menos conhecidos, entre os quais eu acho que me insiro, né? Eu não teria como te dar uma resposta bem trabalhada, porque eu não li, né? Eu sou dos que não levantou, né, a mão, então eu não li o Homem do Sol. No entanto, eu acho que eu posso talvez, por suposição, né, propor o seguinte, né? Eu acho que tem algo que se pode localizar no Dostoiévski, que claro, me permite pensar isso, né? Que se encontra num certo meio de caminho, né? Quer dizer, se o que nós encontramos hoje muito claramente aparece por uma via, né, de um abrir mão do desejo, um ceder esse seu desejo, né? Então o que nós encontramos seria esse desejo que não é um desejo, né? Vai muito mais para uma via de um gozo, né, de um positivo, um imperativo, né, de gozo imediato, onde as mediações não são mais localizadas, porque são inteiramente mapeadas por essas referências mesmas, que são sempre as mesmas e são sempre repetidas, enfim, né? Quer dizer, há um momento, quero crer, né, em que algo da ordem do desejo se perde, né? E um momento em que algo da ordem do gozo se localiza, né? Talvez a gente possa encontrar neste momento, né, eu ouvi falar também, né, neste momento da obra, né, do Dostoiévski, algo da densidade psicológica que vai se perdendo em decorrência dessa introjeção da opressão, né? Diante da introjeção da opressão, a densidade psicológica se perde. Então, o indivíduo que antes aparecia dividido, né, aquele que quer e não quer, e que sofre, que se angustia por isso, né, vai se tornando, por assim dizer, um indivíduo cindido, que ele quer e não quer, mas aquele lado que quer esconde o lado que não